Vamos começar, então, pela pergunta mais ampla, que eu já dei uma palhinha aqui, mas, ao mesmo tempo, que eu acho que vai ser uma boa introdução para a gente pensar, Juliana, acerca de como, diante de um livro, ou um compêndio, de livros, que tem tantos elementos mitológicos, patentemente ficcionais, o historiador pode extrair alguma coisa factual dali, porque esse é um tipo de argumento que muitas vezes é utilizado. Poxa, como é que você vai confiar que alguma daquelas pessoas citadas lá existiu, se tem tantos milagres, tantas coisas que a gente sabe que não existem, ou pelo menos que é questionável a existência, não dá para provar que aconteceu ou não? Como é que se extrai alguma coisa factual, então, desses textos recheados de componentes provavelmente ficcionais? O que é o trabalho do historiador aí, Juliana? Olha, o trabalho do historiador, ele se divide em duas partes. Primeiro, se tem texto, ele tem datação. Ele não foi algo que foi assim, abriu uma nuvem, apareceu uma mão e tacou aí para você. E mesmo que ele tivesse tacado, ele já teria uma datação, tem um marco cronológico. Então, datar um texto é fundamental. O ponto 2 é que história está diretamente ligado a documento, a evento. Você não tem como falar sobre uma época, um passado, se você não tem fontes. A questão é se a fonte fala numa recepção, ou seja, uma interpretação, que joga para um tempo passado, é o que a gente está vendo com a guerra entre Palestina e Israel, que é ridículo, ao invés de se discutir questões do século XIX, XX, que norteiam essa guerra, o pessoal fica pegando tempos míticos, arrumando uma confusão que não existiu entre os supostos filhos de Abraão. Se Abraão não existiu, que dirá seus filhos? Então, esse é um ponto 1. O segundo é que o pessoal esquece que história não é só texto. História também usa uma riqueza de fontes muito grandes, que é, por exemplo, a arqueologia. Você pode contar uma história inteira de povoamentos a partir da arqueologia, a partir de culturas remanescentes materiais. Por quê? Tudo que é fruto da ação humana, uma cadeira, fone de ouvido, um relógio, conta sobre um tempo específico que a gente pode datar. E isso é o dado interessante. Quando você pega, por exemplo, os textos da Bíblia hebraica, / Septuaginta, conhecida pelos cristãos como o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, a datação, em muitos casos, não corresponde com a datação arqueológica. Ora, falar, por exemplo, do período monárquico em Israel. É possível falar na existência de um Davi, de um Salomão? Vamos pegar Davi mais especificamente. Se for a datação da Bíblia, ela não corresponde com o que Davi, que a gente encontra do período arqueológico. Quer dizer, aquela monarquia fundada por Davi, continuada por Salomão, ela está presente no tempo que a gente chama da dinastia dos Onri. Então, a gente tem muita arqueologia, muita informação arqueológica sobre uma dinastia que se vincula à tradição da casa de Davi. Mas o Davi histórico, a datação que ele estaria correspondendo, não tem reinado, não tem um Israel unificado. Então, assim, são essas confrontações, essas comparações que a gente tem que fazer. Aí, ato contínuo, você vai jogar a Bíblia no lixo? Não. Ela não é fruto de uma ação humana, então ela é um documento. Cabe eu, então, inserir esse documento na datação específica e não ficar, ou aquela briguinha de criança de 5 anos, é meu, é meu. Quer dizer, ou serve ou joga no lixo, não é nem 8, nem 80. É esse o trabalho do historiador, só que é um trabalho de formiguinha, que nem sempre é tão rápido ou fácil fazer esse processo, que a gente tem que cruzar fontes, a gente precisa recorrer à teoria, metodologia, porque a nossa sociedade é radicalmente diferente dos textos do Antigo Testamento. A nossa sociedade é radicalmente diferente dos textos chamados Novo Testamento. Essa expressão Novo Testamento, ela é uma expressão muito contemporânea, próprio ali da Reforma Protestante. Quer dizer, um bom estudante de ensino médio tem essa informação. E é isso que a gente precisa se lembrar.
desses detalhes em que a própria Bíblia, a chamada Bíblia, não é esse material que tem hoje na sua mão, com capítulos, versículos, nota de rodapé, às vezes um título com uma introdução. Isso tudo é com Reforma e Gutenberg, ou seja, o advento da imprensa. Então, são camadas e camadas de leituras que a gente precisa retirar para acessar esses personagens, que é o que eu vejo que muitas vezes uma leitura apressada e querer quase como Vasco Flamengo defender essas torcidas organizadas, ou joga fora, joga na lata do lixo, ou não. Então, dá para a gente separar o joio do trigo por meio desses métodos que vocês adotam para fazer essa datação, essas correspondências e outros tipos de, digamos, caminhos para poder fazer uma averiguação ali e tentar encontrar lastros históricos em torno daqueles personagens e acontecimentos. Tem um caso que, pensando sobre a live de hoje, passou na minha cabeça outro dia, que é o caso do, acho que é Padre Pio, o nome dele, que é famosinho, muita gente gosta muito e tal, que supostamente tinha as chagas de Cristo nas mãos, e que foi visto levitando, que ele tinha a bilocação, que é um poder de você estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. Ninguém duvida da existência do Padre Pio, mas tem tantas menções a milagres, a coisas extraordinárias que ele fez, que provavelmente, ou pelo menos, né, eu sou muito cético, eu não acredito em milagres, então vamos pensar assim, né, isso aí pode ter sido uma extrapolação, uma criação feita de forma intencional ou não. As chagas, conforme o Carlos Orsi discute no seu livro dos milagres, provavelmente foram feitas de forma intencional, porque tem um relato de uma mulher da época dele que trabalhava numa farmácia e o denunciou, falou que ele comprava um composto químico que gerava uma ferida na mão, assim, em qualquer lugar do corpo, na verdade, que parecia muito aquilo que ele chamava de chagas e tal. Então, é bem possível que na Bíblia, então, haja acontecimentos, personagens, pessoas, então, com esse lastro histórico, em torno dos quais foram sendo exagerados, incluídos ali alguns feitos, algumas coisas que extrapolam o que de fato aconteceu. E talvez algumas coisas totalmente ficcionais também. Sim, porque a questão, que o grande desafio, eu acho que a maior dificuldade, é que desde os nossos primeiros anos de vida, nós somos apresentados a Bíblia como uma verdade absoluta. E isso é uma narrativa teológica. A história vem e começa a mostrar que a Bíblia não é um livro único. Já começar pelo próprio termo, Bíblia, do grego tá Bíblia, que significa um conjunto de textos, a biblioteca. E aí começa-se a quebrar ainda mais, quando mostra que você tem um texto com várias cópias, acréscimos. Tem um historiador chamado Pedro Paulo Funari, que ele diz que o trabalho do historiador é similar ao trabalho do arqueólogo, que todo texto é como se fosse um sítio arqueológico. Esse sítio tem várias camadas, vários estratos. Então, você tem que ir descendo até chegar à camada mais dura. Só que como você faz isso numa sociedade em que jamais foi pensado se pensar a Bíblia como documento? Então, eu vejo que esses são os grandes desafios. Quer dizer, se a Bíblia representa um texto sagrado, para quem estranha em pensar a Bíblia como uma documentação histórica, bem, se é uma percepção religiosa, só pode ser mito. Então, preciso me distanciar. É como, de novo, como fosse 80. Mas se você tem essa percepção de datação e que nós estamos falando, então, da necessidade de estabelecer essa cronologia e entender o filtro de leitura dos autores daquele texto, a gente consegue resgatar. Porque aí, no caso, entra, por exemplo, a sua contribuição no campo da psicologia, as narrativas da ressurreição. As narrativas da ressurreição, a gente pode ler por estados alterados. Um trauma, horas sem dormir, excesso de bebidas alucinógenas, uma série de fatores aí. Juliana, não sei se você sabe, mas eu já vi a minha bisavó depois de ela ter morrido.
Aí, ó. Então, O olha que você só. andou bebendo? No meu caso, eu acho que eu era uma criança meio impressionada com a primeira experiência de perder alguém. Que isso? As pessoas morrem. A minha interpretação de hoje. Embora eu estava tomando banho no banheiro dos meus pais e eu tinha uma janelinha aqui assim do lado que dava para o céu, eu posso também ter olhado ali, ficado olhando para o céu, né? Será que ela está no céu e tal? E quando eu voltei os olhos para os azulejos, que tinham os desenhos, pode ter rolado uma pareidolia também, e de repente foi um borrão do sol e eu interpretei como se fosse a minha avó. Sei Aí, lá. legal. Olha, eu posso relatar um caso que eu vivi ontem, rapidinho? Você que eu estou Vai, falando. claro. Ontem eu tenho mania, eu tenho um defeito terrível. Eu acordo às vezes e quero ficar andando no escuro. Aí, por quê? É para treinar minha memória. Só que eu tenho mania de pegar o celular. Aí eu peguei o celular, só que eu esqueci que eu peguei o celular, estava com sono. Apertei sem querer acender uma lâmpada. Eu falei, gente, que é isso? Tem um textinho descendo aqui, coisa estranha. Será que é da minha vizinha? Eu falei, mas por que a minha vizinha está mandando para mim um textinho e descendo? Eu imaginei uma linha descendo. Quer dizer, por que ela está descendo essa linha? Aí eu comecei, ela tem uma vara de pesca. Mas que coisa mais estranha. Está parecendo coisa de criança, ela tem uma filha novinha. Eu fui aproximando para tentar ler o texto. Estava sem a papelação, sem óculos. Quando eu chego perto, eu falei, nossa, parece ser meu celular. Eu olho para a mão, é o meu celular. Ou Muito seja, bom. a minha mente fez eu criar uma cena, uma narrativa, uma história completamente desmiolada, completamente louca. Então, esse fenômeno psicológico, claro que eu quero entrar na sua área, mas veja como é que isso interfere. Isso também um historiador precisa ter essa atenção das pesquisas no campo da psicologia, no campo da filosofia. No fundo, a pesquisa é transdisciplinar, ou seja, você vai andando por várias áreas para poder reconstruir o ambiente social, psicológico, cultural, político, religioso do texto que você quer estudar, do contexto que você quer reconstruir. No caso, nosso caso aqui é a Bíblia. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!